Bom, falar um pouco da BNCC. Tá, vou focar um pouco mais sobre os anos finais, do sexto ao nono ano. Os anos finais do ensino fundamental, no caso, óbvio. Tá, não era óbvio, mas assim. O que a BNCC quer? Ela procura que o processo de ensino-aprendizagem seja um processo que não prenda o aluno a algoritmos. Aprender algoritmos é algo prejudicial, isso é claro. E é bom sempre perceber que muitas vezes os alunos vão vir para os anos finais com essa dependência dos algoritmos. Então, caso isso aconteça, a BNCC tem caráter de guiar o ensino de forma que desprenda o aluno dessa visão de prisão ao algoritmo. É muito importante, a coisa de mais importância no ensino da matemática é a apreensão do significado dos objetos matemáticos. O que é um objeto matemático? De forma geral, um objeto matemático é um conceito abstrato que surge na área da matemática. Por exemplo, uma função é um objeto matemático, um objeto geométrico é um objeto matemático. Conjuntos, expressões. O próprio número é um objeto matemático. E a apreensão desses objetos deve ser feita por meio de relações entre o objeto e o cotidiano e o objeto e o cotidiano e o objeto e os temas matemáticos. No meu caso, que eu mais estudei, o tema matemático que eu estudei foi os números. Então, no meu caso seria... claro, calma. Só para dar uma contextualizada, eu estou gravando isso para um trabalho sobre números. Então, a relação entre o objeto e o tema matemático. Então, a relação entre quais objetos a gente vai tratar? A gente vai tratar de números. Então, a relação entre números e números parece meio ambíguo. Mas, por exemplo, pode ser a relação entre números e expressões algébricas. Isso é mais visível. Ou números em objetos geométricos, que faz sentido. E entre o objeto e o cotidiano. Então, de que forma pode existir uma relação entre números e o cotidiano? Aí a gente pode entrar em frações, ou princípio multiplicativo da contagem, ou... Nossa, é só ser criativo. Tem muitas coisas que a gente pode relacionar com o cotidiano. Então, beleza? Apreensão do significado dos objetos por meio de relações. Muito importante. Um recurso muito importante que a BNCC dá ênfase é a história da matemática, que muitas vezes é mal utilizada, na minha opinião, pelo menos, na minha visão, como aluno e estagiário. Mas assim, o que acontece? Só para deixar minha crítica aqui antes. O que eu quero dizer quando eu digo que é mal aproveitada a história da matemática? Lá no sexto, sétimo ano, parece que dão muito mais ênfase para isso. E depois só esquecem que a história da matemática é algo real. Então, eles falam lá dos egípcios, falam dos Pitágoras. Meio por cima, mas falam. Tipo, tá cumprindo o papel ali de dar a história. Ótimo, tá ligado? Até porque o curso de matemática do ensino fundamental não é um curso que a prioridade é ensinar a história da matemática. É algo que é importante para o processo de ensino-aprendizagem, mas não é o foco principal. Mas conforme você vai chegando mais pra frente, vai vendo temas um pouco mais abstratos, como quando você chega no nono ano e começa a ver um pouco sobre funções. Ou, sabe,
coisinhas um pouco mais sem vergonhas, você percebe que a história da matemática é deixada muito mais de lado nesses momentos, sendo que é algo que realmente acaba facilitando a aprendizagem de muitos alunos. Claro que não de todos, mas assim, é algo a se pensar. E, bom, a BNCC defende o uso da história da matemática como um recurso que deve ser usado como forma de dar interesse nos alunos pela área da matemática e deve ser feito de forma que propicie reflexão. Não simplesmente, egípcios gostavam de triângulos, legal. Gregos eram legais. Mas fazer o aluno refletir sobre o que os gregos estavam pensando quando eles fizeram isso. Ou então, dar o problema como os gregos pensavam, sem dar a resposta antes. Por causa que hoje as coisas... A gente já está no século XXI. A gente vê muitas coisas como óbvias já. Mas isso não era tão óbvio há 2000 anos atrás, por exemplo. Então, dá o problema sem que ele seja óbvio, sem que ele pareça óbvio. Faz com que os alunos pensem sobre. Isso é o que a BNCC defende. É o que a BNCC pretende influenciar. Bom, óbvio que não só a história da matemática deve ser feita de forma que propicie a reflexão, mas qualquer outro recurso. Seja tipo, vamos usar régua hoje. Vamos usar régua de forma que propicie a reflexão. Qualquer outro recurso que você for usar. Calculadora, alguma ferramenta digital. Faça sempre o aluno refletir. É isso. Eu acho que em qualquer disciplina deve ser assim. Faz sentido. Bom, o que mais que tem aqui? A aprendizagem pede existência de um contexto. Isso é importante. Por que isso é importante? Bom, olha, o que eu quero dizer com contexto? Qualquer contexto? Não qualquer contexto. Porque para a aprendizagem acontecer, é preciso que haja um contexto, mas um contexto que seja significativo para os alunos. Não faz sentido dar um contexto que não signifique nada para ele. Por exemplo, se você der... Nossa, eu tô pensando, eu não tô conseguindo pensar agora. Mas, calma. É algo intuitivo de se pensar, né? Tipo, você dá um contexto e ele tem que ser significativo para os alunos. Porque se o contexto não for significativo, ele vai ser inútil, basicamente. Não inútil, mas assim, ele não vai ser tão eficiente na prática. E o contexto ser significativo não implica em ser um contexto que precisa ser cotidiano. Pode ser para algo ter um significado para você não precisa ser algo do cotidiano. Por exemplo, Nossa, eu tô ruim com exemplos hoje. Deixa eu pensar. Deixa eu pausar pra pensar. Não tô conseguindo pensar em exemplo agora. E eu não tô com tanto tempo pra isso. Mas ó, o que eu quero dizer? A gente vive num mundo de signos. Todo signo remete a um significado. Todo signo remete a um significado? E agora, todo signo remete a um significado? Você precisa construir a significação do signo. Se pá é isso. Então, o que a BNCC quer, eu acho,
e que haja processo de significação para todo o signo, que no caso são os objetos matemáticos, ou cada tema, bom, seja o que for. E esse processo de significação deve ser construído da mesma forma que muitos outros processos de significação são feitos. Por exemplo, você vê um filme da Marvel, aquilo não está no seu cotidiano. Não existem Homens-Aranhas por aí, pulando e, sei lá, soltam teia. Isso não é algo do cotidiano, mas gera um significado para o aluno. Entendeu onde eu quero chegar? Isso aqui ficou bem abstrato, tem que olhar melhor. Mas, vamos ver. O problema da matemática é que é algo muito abstrato, pode crer. E, bom, para contribuir para a abstração, é muito importante que os alunos... Por exemplo, na matemática a gente propõe muitos problemas. Para melhora da abstração matemática, é importante que os alunos, depois de resolverem os problemas, reelaborem esses problemas de outras formas. Isso faz com que ele amplie a visão a respeito do tema ou a respeito do objeto que ele está sendo estudado. Então, fazer o aluno se perguntar, e se tal condição mudar? E se tiver alguma restrição nesse problema? Ou então algum dado a mais, não precisa ser uma restrição também. Pode ser tipo, e se tiver algo a mais, se tiver algo a menos. É bom porque, enfim. E nessa fase final, entre o sexto e o nono ano, é importante ensinar os alunos a entenderem e avaliarem a argumentação matemática. Nossa, isso é de extrema importância. Isso envolve a leitura de textos matemáticos e o desenvolvimento de senso crítico a respeito dos textos matemáticos. Como que isso acontece? Olha, um bagulho que me deixa encabulado. Eu vou até ler aqui. Cadê? Olha, por exemplo, um bagulho que a BNCC defende é o destaque da comunicação com a linguagem simbólica, da representação e da argumentação. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é a predominância do foco na linguagem simbólica, sendo que ela sequer é a mais importante, na minha opinião, pelo menos. Talvez alguém discorde, mas assim, comparar a linguagem argumentativa com a linguagem simbólica parece algo que pende muito mais para o argumentativo. E muitas vezes esse lado argumentativo é muito mal trabalhado. Por que é assim, professor? Porque sim, é isso que o professor responde muitas vezes. E dane-se, eu não ligo, eu não ligo. E, cara, é muito importante ensinar os alunos a argumentarem. E eu sei que é um processo muito complicado, mas, assim, não é algo que deve ser deixado de lado. E, bom, fazer com que os alunos aprendam a argumentar faz com que eles avaliem melhor argumentações. Faz sentido? Então, argumentações matemáticas. Mas, assim, no geral, a argumentação, pelo menos na minha visão, é algo que está pautado na lógica, ele está baseado na lógica. Então, ele é fundamentalmente um objeto matemático, talvez. É discutível isso. Enfim. Dessa parte de ensino, é isso. Daí... Bom, vamos olhar um pouco sobre o que os alunos veem entre o sexto e o nono ano. Isso faz sentido. Vamos ver. Bom, sexto ano. Nossa, muito importante. Pode crer. Sexto ano, o pessoal vai começar a
trabalhar melhor com o sistema de numeração decimal. No sexto ano, basicamente, é onde o aluno vai começar a ter um contato maior com os números racionais. E não só com os números racionais, mas como o sistema de numeração que a gente usa. Porque a gente usa a base 10 no Ocidente. Acho que em todo lugar no mundo deve usar a base 10 hoje. Bom, sei lá, não sou um geógrafo, ou sei lá. Mas, cara, isso não é algo que é bem trabalhado. Alunos não, tipo, por causa que a BNC propõe? Ó, vou até ler aqui, a habilidade. Cadê? Ó. Ensino Fundamental 6, habilidade 2, do tema matemático números. Reconhecer o sistema de numeração decimal como que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Muito aluno não sabe contar em outras bases. Aliás, se eu perguntar para qualquer aluno na escola que eu estagio agora, eu aposto que ele... Não, qualquer aluno não, porque eu ensinei alguns. Mas assim, se eu perguntar para algum aluno que eu não ensinei a contar em outra base, dificilmente ele vai saber contar em outra base. Isso é uma defasagem muito preocupante. Porque é tipo, é um requisito. Tá aqui, é uma habilidade que deve ser trabalhada. Tá escrito na minha frente. E eu não sei por que os alunos não sabem. É uma habilidade muito importante. Quer dizer, ó, isso me deixa furioso. Eu não sei expressar o porquê, mas isso me deixa furioso. Eu vou passar para o próximo. Vamos lá, eles vão ter mais contato com os números racionais. Eles vão ter contato principalmente com a representação decimal. Mas é muito importante trabalho com frações com eles também. Então, eles vão trabalhar a questão, colocando assim, em uma escada, o que eu vejo eles vão trabalhar melhor as operações. As operações, eu quero dizer, adição, subtração, multiplicação, divisão e a potenciação, que eles vão começar a trabalhar no sexto ano. Eles vão trabalhar bem essas operações, vão fazer reflexões sobre o sistema decimal, na teoria. Então, na prática, o que você vê é só, tipo, o que acontece quando com um número entre 1 e 0? Ou então entre um número entre 1 e 2. Mas você não conta entre as bases. Mas assim, é alguma coisa. Então, você vai trabalhar os racionais no sentido de... Os racionais no sentido de representação decimal e no sentido de representação fracionária. Então, você vai fazer operações tanto com os números naturais quanto com os números racionais. Certo? Certo. É muito importante que o aluno aprenda a comparar e ordenar números racionais também. Que é algo que é... Bom, não vou nem falar nada. Compara, ordena e perceber quando frações são equivalentes, ou quando racionais são equivalentes de alguma forma. Uma fração com um número decimal, ou então um número decimal com um número decimal, uma fração com uma fração, enfim, relações são importantes. Isso para o sexto ano. Vamos passar para o sétimo. No tema matemático de números. Não sei se eu tinha falado. Acho que eu falei. Bom, no sétimo ano a gente vai trabalhar com múltiplos e divisores de um número natural, números inteiros, operações com números inteiros, números racionais, operações com números racionais, cálculo de porcentagem, acréscimos e decréscimos simples. No caso, um de cada vez. Múltiplos e divisores de um número natural. Basicamente, autoexplicativo. Múltiplos e divisores de um número natural. Por que isso é importante? Por causa que vai ser começado a trabalhar nessa idade a ideia de números primos. Eles viram, na teoria, para eles terem visto divisão euclidiana no sexto ano. Então,
enfim, construir relações. E o que é o diferencial nessa série? Eles vão ter contato com números inteiros, finalmente, porque no Brasil, pelo menos, a gente faz números naturais, números racionais e depois a gente vai para os inteiros. Eu não sei como funciona isso. Eu imagino que tem uma justificativa razoável, mas eu realmente não entendo. Enfim, eles vão começar a ter contato com os inteiros, então os números negativos. Vão trabalhar melhor os números racionais, vão fazer agora, principalmente por causa do cálculo de porcentagem. Que eu falei, que eles vão fazer acréscimos e decréscimos simples, vão ser basicamente aquelas ideias de tal coisa está com juros no mercado, ou tal coisa está com desconto no mercado, aliás, ou então estou pagando tanto de juros em cima de alguma compra que eu fiz, alguma coisa assim. Esse é o acréscimo simples com base em porcentagem. E daí é preciso melhorar o desenvolvimento de operações com números racionais. Seja multiplicação, tudo. Números racionais devem ser... Os alunos devem fazer bem operações envolvendo números racionais. É isso. Eles vão trabalhar melhor com operações voltadas a números racionais inteiros. Principalmente racionais agora. Para chegar no 8º ano, eles poderem ver os irracionais, que daí começa a virar um pouco mais de problema, que os alunos começam a ficar confusos, e daí tem aquela questão da história matemática, enfim, muitos problemas. Números racionais, como a gente mostra isso, geralmente a gente pega a reta numérica e mostra que os racionais têm buracos, é isso. Se a gente pegar um, não vai dar em lugar nenhum, porque é um número irracional raiz de 2, é isso. 8º ano, eles começam a ver números irracionais. Vou pegar aqui uma habilidade do 8º ano, porque tem uma coisa que está confusa na minha cabeça, eu preciso ler. Aqui, eles vão começar a ver notação científica, o que é essencial. Eu acho que notação científica não costuma ser um problema, não que eu lembre. Bom, eles começam a ver notação científica. E eles vão ver a questão de frações agora no contexto de dízimas periódicas. E daí eles vão ver a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, a habilidade aqui, por exemplo, é reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Literalmente o que eu disse, só que com palavra um pouco mais rechonchuda. Então, vamos lá. 6º ano, frações introdução. 7º ano, frações, operações no geral. 8º ano, frações em questões de dízimas, porque agora eles vão ver dízimas periódicas e vão ver dízimas não periódicas, por causa que eles vão começar a ver os irracionais. Certo? Eles vão começar a ver os irracionais, certo? Eita, eu acho que não. Acho que os irracionais vêm no 9º ano. Não. Meu slide está errado. Bom, enfim, tarde demais. O que eu tava falando? Tá, eu vim pra verificar esse problema dos irracionais, que eu tava achando estranho. Bom, então, 8º ano não vem irracional. Esquece isso que eu disse. Eles veem a questão de dízima periódica e daí no 9º ano eles vão ver número irracional. E aí faz sentido. E daí forma um caminho mais coerente. Cadê? Então eles vão ver números racionais, a questão de dízima periódica. Irracionais não vem. Potenciação e radiação, eles vão ver mais sobre raiz quadrada, raiz cúbica, como que eu fatoro um número, enfim. Notação científica e o princípio multiplicativo da contagem. Então,
É... Cara, nossa, esse slide tá muito errado, velho. Que droga. Bom, enfim, eles vão resolver alguns problemas de contagem usando o princípio multiplicativo mesmo. Só o normal. E vão fazer cálculo com potência expoentes inteiros. Essa na parte dos números. Daí eles acabam ligando a questão de potência com a parte de geometria, enfim, mas isso foge do meu recorte. E finalmente no número ano, eles veem os números reais. Agora sim, eles veem os reais e os irracionais. E daí os reais servem como forma de justificar a existência dos irracionais. Pelo menos ao meu ver. Então, vão ter lá... Você vai mostrar que existem números racionais, tipo raiz de 2, raiz de 3. Você pode mostrar de forma geométrica que os números racionais não cobrem um segmento de reta. Por exemplo, um segmento de reta que vai de 0 a 5, mede 5. Daí você pega um pedaço que vai até 1, você pega um pedaço para cima que vai até 1, vai cair raiz de 2 e não vai estar dando lugar nenhum nos racionais. Então a gente precisa dos números reais para representar todos os números. Discutível, mas é isso. A gente vai ter os números reais. E daí a gente vai ter a representação dos reais na reta numérica, as operações com os reais, razões e proporções, porcentagens e juros. Aqui vai trabalhar um pouco mais a questão de porcentagem no sentido de percentuais sucessivos. Daí, taxas percentuais. Geralmente, na BNCC, eles pedem preferência pro uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Tá, então, nono ano, educação financeira, taxa percentual e percentuais sucessivos. Notação científica de números reais. Beleza. Diferentes operações. De boa. Potências. Aqui no nono ano eles vão começar... Vão ver melhor potências com números negativos. No caso, com expoentes negativos, né? E... por isso que tá aqui. Olha só, não tá potência aqui. Era pra tá. Nossa, o slide tá mais errado do que eu almejava. Que coisa, cara. Bom, eles vão ver operações. Nossa, aí, tô tão confuso. Eles vão ver. Boom! Potenciação com expoente negativo. É isso. Eles vão ver potenciação com expoente negativo e com o expoente fracionário, que daí vai ser a raiz, só que representada de outra forma. Então, no oitavo ano, vai aprender a trabalhar melhor com raízes, vai aprender a fatorar. No nono ano, você vai ver raízes em forma de potenciação. É isso, né? Tá tudo bem confuso ainda. Acho que isso não vai ser tão bom pra mim. Mas, no geral é isso. Deu meia hora. Vou ter que falar menos, cara. Não periódico. Bom, é importante mostrar que o número irracional também é não periódico, né? Pra fazer essa distinção das dízimas periódicas, que são racionais, e dos irracionais, que são não periódicos.
Inclusive, é no nono ano que eles começam a ver números como pi, por exemplo. Se não me engano, no nono ano que eles veem a razão áurea também. Justamente por causa que é nessa idade que eles começam a ver os números irracionais. Uhum. É isso. Caraca. Isso vai ser um problema.